1º de junho de 2021, dia da grande reabertura de Malta. E hoje a gente vai falar sobre tudo que está funcionando por lá e também falar sobre a perspectiva para quem pretende fazer um intercâmbio na ilha. Então fica comigo e vamos para mais um episódio. Seja bem-vindo ao MPBcast, um podcast sobre Malta para brasileiros, com Fred Bazan. Seja muito bem-vindo a mais um episódio desse humilde programinha chamado MPBcast, que é um projeto voltado para troca de experiências e informações a respeito de Malta para pessoas que, assim como eu, estão planejando um intercâmbio para a ilha. O meu nome é Fred e nesse episódio a gente vai falar sobre a grande reabertura de Malta, como eles fizeram para chegar a esse importante momento, o que realmente está abrindo e voltando a funcionar a partir de hoje e também trazer uma perspectiva para quem pretende fazer o intercâmbio, sair do Brasil e ir para Malta fazer um intercâmbio de inglês. Pois bem, para quem não sabe, Malta passou por um grande período de lockdown por conta da pandemia. Nesse período, lojas, restaurantes, o comércio de maneira geral não puderam abrir, as pessoas pouco saíram de casa, as escolas de inglês passaram a atender seus alunos somente online, enfim, foram diversas as medidas restritivas, tudo para tentar conter o avanço do vírus no país. E esse fechamento ele durou até as primeiras semanas de abril, quando aí sim alguns comércios e serviços essenciais voltaram a funcionar na ilha. E esse retorno deles em abril se deu muito por conta do saldo positivo que o lockdown apresentou naquele momento. E de lá para cá, cada vez mais coisas voltaram ao funcionamento, claro que com uma restrição aqui e outra ali, mas eles já estão nesse momento de hoje muito próximos daquilo que a gente acostumou a chamar de normalidade. Pois é, e outra coisa que ajudou muito nesse avanço na contenção da pandemia em Malta foi a vacinação no país, que desde que começaram a vacinar as pessoas no mundo inteiro, Malta sempre esteve no topo dos países que mais vacinaram sua população e serviram sempre de modelo para as outras nações também. Hoje, mais de 70% da população maltesa já recebeu ao menos uma dose da sua vacina, e esse dado ele é muito importante e expressivo da chamada imunização coletiva, ou como alguns chamam também, imunização de rebanho. E isso, logicamente, deixa Malta e todos os seus habitantes muito mais tranquilos e seguros em relação à pandemia. E eles estão tão seguros que eles puderam, então, a partir de hoje, 1º de junho, promover a chamada Grande Reabertura de Malta. Mas beleza, afinal de contas, tá tudo liberado por lá? Tá tudo funcionando tranquilamente? Isso aí eu não sei. Calma, não é bem assim, vamos lá que eu vou explicar. A partir de hoje, lojas, restaurantes, pubs, bares e etc. podem voltar a receber os seus clientes de maneira presencial e dentro do horário comercial. Assim como academias e piscinas que também podem voltar a receber os seus alunos para as aulas, e também está permitido a partir de hoje a realização de casamentos com convidados sentados. Ou seja, se tu estava planejando um casamento em Malta, pode começar a escolher uma das mais de 360 igrejas presentes na ilha e realizar o teu casório. Acho que me livre. E as escolas de inglês, gente, que eu sei que é talvez o tema principal e mais importante para todo mundo que está aqui assistindo esse vídeo, para mim também é um dos mais importantes, é que as escolas de inglês, a partir de hoje, elas voltam a receber os seus alunos de forma presencial. E isso é uma ótima notícia, por mais que nós ainda estejamos aqui no Brasil, essa notícia ela já é meio que um indício de que o nosso intercâmbio está se tornando um pouco mais real e mais próximo de sair do papel e de se concretizar de fato, não é mesmo? E lógico que por lá, gente, não tá tudo 100% liberado ainda, mas tem coisas que estão mais flexibilizadas, como por exemplo, ao ir até uma praia, você não precisa mais utilizar a máscara, não é mais obrigatório o uso de máscara na beira da praia. Agora, em contrapartida, quando você for entrar em um estabelecimento fechado, ou até mesmo por caminhar pelas ruas de Malta, se você ainda não tiver vacinado, você precisa sim fazer o uso da máscara. Mas vamos combinar que dos males o menor, né, gente? Porque a gente já tá há tanto tempo aí usando essa máscara que talvez a gente até vai sentir um pouquinho de saudade quando não for mais obrigatório. Não? Não. Pois bem, a reabertura de Malta, na verdade ela marca muito mais a reabertura do turismo em Malta. E agora está chegando o período de verão e todo mundo sabe que é o período que mais bomba na ilha. Então essa é uma notícia muito importante para Malta de maneira geral, porque o período do verão é o período mais forte economicamente falando para eles, né? Mas isso significa então que qualquer pessoa pode sair de seus países, ir para Malta e aproveitar por lá tranquilamente a partir de hoje?
Não. Infelizmente ainda existe aquela lista de países que são liberados para entrar em Malta hoje, é o chamado corredor seguro. Então as pessoas vindas diretamente desses países, elas podem entrar em Malta sem necessidade de fazer uma quarentena em outro lugar, apenas apresentando o seu certificado de imunização ou um teste PCR negativo. E como a gente sabe, gente, infelizmente o Brasil ele não está na lista de países seguros de Malta e da grande maioria dos países do mundo nesse momento, muito por conta do avanço da pandemia aqui no nosso país, dessas novas variantes que vem surgindo, do atraso na nossa vacinação, enfim, todas essas coisas que tu já sabe que infelizmente hoje são a nossa realidade, né? Fazer o quê? Sendo assim, então, infelizmente a gente ainda tem que esperar um pouquinho para poder realizar o nosso intercâmbio em Malta. É lógico que tem algumas outras formas de se fazer, principalmente através de uma quarentena, como por exemplo em Dubai, que aceita a entrada de brasileiros, você faz uma quarentena lá e vai para Malta, mas eu não vou falar sobre isso nesse vídeo, porque eu já falei disso num vídeo anterior, e eu vou deixar então o card aqui em cima se tu tiver mais interesse em saber sobre quarentena em outro país e como entrar em Malta a partir dessa quarentena, é só assistir esse vídeo depois que esse episódio aqui terminar, beleza? Mas estima-se que a partir de julho, os países da União Europeia, incluindo Malta, vão começar a adotar aos poucos aquele chamado passaporte da vacina, que nada mais é do que uma comprovação da tua imunização, ou seja, ele vai ser capaz de comprovar que você já foi vacinado e a partir do momento que você tiver esse passaporte da vacina válido, você vai poder circular tranquilamente e com mais liberdade entre os países da União Europeia. Mas, como a vida do bom brasileiro, quando se trata de se dar bem, ela é um pouquinho diferenciada, né, nesse quesito, a nossa Coronavac, que é a vacina que está sendo aplicada em maior quantidade aqui no Brasil, ela infelizmente não está registrada na União Europeia ainda, ou seja, ela não é válida nesse passaporte da vacina na União Europeia nesse momento. A Coronavac está sim tentando conseguir seu registro de sua vacina nos países da União Europeia, e a partir do momento que eles conseguirem isso, aí sim ela vai ser incluída também nesse passaporte. Ainda não se sabe se eles vão de fato conseguir fazer o registro na União Europeia. Eu acredito que sim, que vão conseguir, mas ainda não se tem nem essa certeza se vão conseguir fazer o registro e também não se tem nenhuma data para que isso aconteça. Mas a gente fica na expectativa de que a Coronavac também seja aceita na União Europeia para que ela seja inclusa no passaporte da vacina, né? Nos resta então aqui como brasileiros apenas fazer uma oração e seja o que o teu Deus quiser. Mas agora vamos para a parte final desse vídeo e vamos começar um quadro que eu vou chamar carinhosamente de O que eu acho de tudo isso? E como o nome desse quadro que eu acabei de inventar sugere, essa parte a partir de agora ela trata-se de um total achismo de minha parte em relação a toda a situação de Malta. Então, por favor, entendam que é apenas a minha opinião sendo expressa aqui e por vezes até eu mesmo sou capaz de duvidar das minhas próprias palavras enquanto eu estiver falando por aqui. Não, brincadeira, gente. Bom, lá pela Europa, como a gente está vendo, eles já estão muito mais tranquilos e sossegados em relação à pandemia, eles já estão enxergando com muita clareza essa luz no fim do túnel, então vamos deixar a Europa um pouquinho de lado e vamos focar agora aqui no nosso Brasil, Zil. Segundo as previsões do nosso Ministério da Saúde, a tendência é que nós tenhamos vacinado todos os nossos grupos prioritários até o final de setembro, ou seja, idosos, pessoas com comorbidades, a linha de frente, a linha médica, enfim, essas pessoas, a tendência é que elas estejam completamente imunizadas até o final de setembro. Isso quer dizer o quê? Então que a população, de maneira geral, assim como eu e acredito que boa parte de vocês que me assistem, vai começar a ser vacinada somente a partir de outubro. E a expectativa é que o Brasil alcance os 70% de imunização, que é essa marca que Malta alcançou nesses últimos dias, que é a chamada imunização coletiva. A tendência é que o Brasil alcance 70% da sua população vacinada com pelo menos uma dose somente na virada para 2022, gente. Então, se tudo der certo, a tendência é que somente para 2022 nós alcancemos esse número que vai deixar as coisas um pouco mais tranquilas para a gente aqui também. Mas assim, a tendência, mesmo que a perspectiva melhor seja a partir de 2022, a tendência é que agora, conforme a nossa vacinação vá avançando, mesmo que ela evolua a passos lentos, a tendência é que ela vá evoluindo e que os números de casos comecem a cair um pouco aqui no nosso país. Ou seja, eu entendo e acredito que a partir, principalmente aqui agora do último trimestre desse ano ainda, os outros países do mundo deixem de ter um pouco desse medo que se tem do Brasil nesse momento.
um medo totalmente justificável, é lógico, né? E isso então, gente, entendam que não é garantia de que a gente vai conseguir fazer o nosso intercâmbio a partir de setembro ou outubro, como muitas pessoas, muitos de vocês inclusive, estão planejando. Não é garantia nenhuma, mas eu acredito que a partir de setembro, outubro, as coisas estejam um pouquinho melhores pra gente, é o que a gente espera, né? Então, eu acredito que você vai conseguir sim, a partir desse período, já realizar o seu intercâmbio, talvez com alguma burocracia maior ainda, mas acredito que não, se você tem planejado para esse ano, você vai conseguir sim, a partir de setembro ou outubro, realizar o teu intercâmbio. E para finalizar isso aqui tudo, esse vídeo já ficou bastante longo, mas é um assunto importante, né? Se eu puder sugerir uma coisa para vocês, organizem o seu intercâmbio para 2022, porque a gente sabe, a gente vive um período de muitas incertezas, a gente tem visto isso desde o início de 2020 já, e às vezes se torna frustrante, porque eu sei que tem muita gente aqui me assistindo que, assim como eu, também teve que adiar o intercâmbio diversas vezes por conta da pandemia, e aí a gente enxerga uma data futura achando que naquele momento já vai estar tranquilo para fazer o intercâmbio, e aí quando chega essa data a gente vê que ainda não está 100%, a gente tem que adiar novamente, aí isso nos desmotiva, nos frustra. Eu falo por mim muito, eu tive muita frustração em função disso. Eu perdi dinheiro tendo que cancelar coisas que infelizmente eu não consegui simplesmente adiar, como passagens aéreas, alguma coisa, eu acabo perdendo dinheiro pagando multas, fazendo isso. Então não vale a pena, sinceramente, vale a pena esperar um pouquinho a mais, controlar um pouquinho a mais a ansiedade, que eu sei que é grande porque eu sou ansioso pra caramba também, e controlando essa ansiedade, a gente planeja o intercâmbio para 2022, que aí sim é uma tendência bem mais forte e concreta de que as coisas estejam certinho em dia para a gente poder fazer o intercâmbio e aproveitar Malta 100%, né? Aproveitar Malta do jeitinho que a gente merece, porque a gente planeja isso há muito tempo, a gente merece aproveitar a ilha sem ficar se preocupando com outras coisas, né? Mas eu volto a reforçar aqui, galera, que essa é apenas a minha opinião. E eu quero saber a tua opinião também. Então deixa aqui nos comentários no YouTube a tua opinião, me fala sobre o teu planejamento de intercâmbio, como é que tá, quando é que tu pretende fazer o teu intercâmbio, se tu também já adiou, se tu também tá roendo as unhas aí de tanta ansiedade querendo fazer o intercâmbio logo. Enfim, me conta isso tudo aqui embaixo, porque isso me ajuda muito, me inspira muito, me ensina muito, e é lógico que essa nossa troca de experiências, a nossa conversa toda que acontece nos comentários, acontece também no Instagram, lá no direct, enfim, essa conversa diária, essa troca de informações de pessoas que estão no mesmo barco, eu e você estamos aqui no mesmo barco tentando realizar esse intercâmbio. Essa conversa ela é muito boa. Aproveita também e te inscreve no canal se tu ainda não é inscrito, ativa o sininho ali do lado para receber as notificações, dá um like se tu acha que esse vídeo te ajudou de alguma forma, se esse conteúdo te elucidou de alguma forma em relação à situação de Malta e à pandemia nesse momento. Enfim, galera, me segue lá no Instagram também, porque por lá eu trago novidade todos os dias, novidades fresquinhas por lá, tô sempre conversando com a galera no DM, o Instagram é @mpbcast_malta, e é isso, eu agradeço a todo mundo que me acompanha e que compartilha comigo desde o início. Se tu tá chegando agora, seja muito bem-vindo a esse projeto Malta para Brasileiros. O meu nome é Fred e nunca esqueçam que tamo junto nessa viagem. Valeu!